Olá! Estamos aqui mais uma vez na biblioteca e eu vou dividir com vocês um livro que eu gostei imensamente de ler, tá? Chama-se O Físico, de Noah Gordon. E a primeira curiosidade é que no que eles traduziram o título, você pensa o físico, você logo pensa em alguém dedicado à física, que é uma área tecnológica. Mas o título original, The Physician, a tradução seria um médico, né? Então, esse chamado O Físico, na verdade, é o médico, a epopeia de um médico medieval. Então, ele trata a medicina no século XI, começando em 1021, e ao longo da história você tem várias aventuras do personagem principal, desenvolvendo, fazendo descobertas a respeito da medicina, e você tem um panorama do desenvolvimento da medicina na Idade Média. O que é interessante é que aqui tem vários relatos, várias aventuras assim fantásticas vividas pelo herói do livro, e olha que coisa, você sabia que muitas das aventuras que ele viveu são reais? Então, na universidade que ele foi no Oriente, todas aquelas aventuras aconteceram realmente, só que não com uma única pessoa. Ele pegou a história de vários médicos da Idade Medieval diferentes, que viveram aquelas experiências, que tiveram aquilo, então vários personagens históricos diferentes, pegou as aventuras que ele colocou como se uma pessoa só tivesse vivido aquilo tudo. Então você vê, isso é muito fantástico, não pode ter acontecido. Aconteceu, mas não com a mesma pessoa. Então, quando ele vai para uma universidade longe, é a história de um médico. Quando ele faz uma descoberta, assim, é outro médico. Aí você vai ter essa visão. Então, ele pegou essas aventuras que foram reais, que realmente aconteceram, transformou num romance muito bem escrito, porque o Noah Gordon, ele foi repórter e editor de títulos científicos e técnico em medicina emergencial. Então, é alguém que conhece do assunto, as coisas assim. Então, e é um romancista muito bom, então os diálogos são muito bem feitos. Então, ele criou um personagem fictício, só que as aventuras que ele viveu aconteceram na realidade. Então, tem esse viés de autenticidade muito bom. E você tem o panorama da história da medicina medieval num livro só. Então, todas as coisas que estão descritas no livro são realísticas, dentro de uma fantasia. Então, é um livro bastante educativo também, para você ter uma noção de como a medicina evoluiu, como você tem sorte de viver na época de hoje. Eu vejo tantas pessoas falando que o passado era melhor. Esse livro vai te dar um panorama bem diferente do obscurantismo, do que é a verdadeira repressão, a repressão religiosa, o significado do ser humano não ter os mesmos direitos, os primeiros avanços da ciência e como ela não tinha vez numa sociedade teocrática. Tudo isso é bom para você, jovem principalmente, ter uma noção das conquistas do nosso século, do nosso momento de agora. Sempre que alguém fala que o mundo está ruim, eu digo, não, está maravilhoso. A internet, o pessoal reclama disso, daquilo. A internet trouxe a democratização da informação. O que você quiser aprender, você pode aprender. Então, O Físico é um livro que, se você quer um romance muito bom, é um romance, tem as cenas de amor, tem tudo que um romance de entretenimento tem a oferecer, mas o cenário, o panorama que tem por fundo é tudo de um nível de conhecimento muito bom, extremamente instrutivo, e você pode, inclusive, se basear no livro para falar a respeito de como era a medicina medieval. A pesquisa que Noah Gordon fez é excelente. Eu gostei tanto do livro que eu fui ler alguma coisa sobre os personagens históricos, deram origem a esse personagem aqui. A história é fantástica, eu não conhecia individualmente isso, e graças ao livro Físico, ele me fez correr atrás da medicina nos primórdios. Eu até contei algumas histórias. Tem um livro, A Macabra História da Medicina, onde eu tirei alguns dados daquela questão da bruxa de Salem, que a pessoa perguntou, de onde você tirou isso? Está num livro que conta a história dos primórdios da medicina, as partes macabras, alguns experimentos bem estranhos. Então é um livro muito interessante também, mas O Físico foi o que me deu interesse de correr atrás sobre a história da medicina, o que havia por trás dessas descobertas, como elas foram feitas, porque existem algumas descobertas científicas na atualidade, por exemplo, vocês sabem qual é o medicamento mais
antigo da humanidade? O remédio mais antigo usado pelo ser humano? Pasmem, aspirina. Mas peraí, a aspirina da Bayer, a aspirina foi descoberta, o cara na Alemanha. Sim, tudo isso é verdade. A aspirina é um medicamento da Bayer, da Alemanha, aquela coisa toda. Mas a arqueologia permitiu descobrir que eles conheciam as propriedades do ácido acetilsalicílico desde dos primórdios da humanidade, desde que o Homo sapiens sapiens se desenvolveu, porque eles encontraram traços de aspirina entre utilização, né, em fósseis, fossilizado, ou seja, o homem primitivo conhecia aspirina. Para quem não sabe, a casca do salgueiro, então quando você descasca a casca do salgueiro, bota para secar, aquela seiva seca, forma um pó esbranquiçado, que é ácido acetilsalicílico, que se você juntar, tem toda uma técnica descrita, você tem aspirina, que é um analgésico, um anti-inflamatório. Então não foi a Bayer que descobriu a aspirina. A aspirina é utilizada pela humanidade há muito tempo. Um outro remédio é o digital, que é que a gente usa para o coração, para a arritmia cardíaca. A dedaleira é uma planta que produz um remédio cardíaco, um estimulante cardíaco, que muitas pessoas conheciam no passado e usavam para esse fim, para aqueles que tinham problemas de arritmias cardíacas ou problemas de insuficiência cardíaca. Então, vários medicamentos não foram descobertos propriamente ditos, mas foram entendidos. Então, remédios indígenas, que ao serem trazidos para cá, como o curare, por exemplo, das nossas florestas brasileiras. O curare era um preparado usado nas flechas e que agora é usado também nas cirurgias. Então, a história da medicina é muito interessante. Aqui é um personagem só, mas se você colocar o devido valor a cada um deles, cada um que viveu essas experiências foi um herói naquele momento. Então ele juntou tudo num só e criou um grande herói mítico que, na verdade, está enfeixando e simbolizando os grandes heróis anônimos da medicina. É um livro que vale a pena você conhecer, O Físico, de Noah Gordon. A Epopeia de um Médico Medieval, muito bom livro, você vai ler. Além do aspecto lúdico, tem um aspecto cultural, vale a pena. Eu acho que tem um filme, eu não vi o filme ainda, mas já comentaram sobre isso. Mas leia o livro, conheça um pouco dos sacrifícios que foram feitos para desenvolver o que hoje muitos estão desprezando. Então, você estuda muitos anos para você chegar a esse nível e alguém, em poucas páginas, lendo alguma coisa, desconsidera tudo o que de trabalho, de esforço que um profissional da área teve que desenvolver, tá? E muitos deles também não dão valor devido à história. É sempre importante você conhecer um pouco da história da área da ciência que você se dedica. Para você que é médico, leia O Físico, agora sabendo que tudo que aconteceu aqui aconteceu de verdade, não com esse personagem, mas aconteceu, para você conhecer. Você que não conhece, como essas coisas que a gente acha naturais levaram muito para ser feito, e como a liberdade é um presente que a nossa geração está recebendo, mas que para chegar aqui teve a batalha de muitos heróis, muitos deram sangue à vida para a gente conquistar essa liberdade, mesmo que relativa, e algumas pessoas acham que vale a pena perder. Não vale. Não por comida, não por coisas assim, porque a partir da liberdade você pode construir um mundo inteiro de possibilidades. Então, O Físico vale a pena para a sua biblioteca. Espero que você aprecie tanto quanto eu. Foi um prazer estar com você. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final. Se quiser continuar assistindo a mais vídeos do canal, eu deixei essas sugestões aqui nos cards que estão aparecendo na tela. É só clicar em algum deles e continuar assistindo. Até o próximo vídeo.